que vai ser uma bênção. Querido, por favor, abra sua Bíblia. A mensagem é rápida, mas a aplicação dela é importante, e eu queria que você abrisse seu coração e prestasse atenção. Eu queria que você não saísse agora, a não ser que você tenha mesmo muita necessidade, porque eu tenho uma coisa muito urgente para falar para você aqui hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19. E nós vamos ler até o 22. Quem achou, por favor, diga amém. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Senhor, aqui está a tua palavra, fale conosco, que eu seja um canal desobstruído da tua presença, que o teu povo receba essa palavra como eu recebi, que ela sirva de orientação, de bússola, de norte e de direção para os dias que vamos viver ainda nessa terra. Nos ajuda, tira qualquer confusão de pensamento da minha mente, me ajuda, eu sou limitado, mas o Senhor não é. E que todas as pessoas que receberem essa palavra saiam daqui melhores do que entraram. Eu repreendo tudo que não glorifica o teu nome, todo dardo inflamado, toda palavra proferida contrária à tua vontade nessa noite. Te peço isso e te agradeço, porque creio, no nome de Jesus. Se você pode, por favor, diga amém. Se você leu no seu livro, na sua Bíblia, eu estou com duas versões aqui, a NVI e a King James. Você vai ver que está intitulada a parábola do rico e do Lázaro. Para quem tem dificuldade de entender o que era parábola era uma maneira que Jesus encontrou de conversar com as pessoas, para ambientar as pessoas rapidamente naquilo que ele queria aplicar. Então por isso que você vai ver muitas parábolas que são pavimentadas na agricultura e na pecuária. Por quê? Porque era a economia da época. Você vai ver Jesus falar sobre pastos, sobre ovelha, sobre credores. Você vai ver Jesus falar sobre talentos. Você vai ver Jesus falar sobre dracma, que era a moeda da época. Então você vai ver uma sequência de parábolas. E parábola era uma maneira de contar uma história. Meu caro Augusto, que é o nosso superintendente aqui da EBD, que está fazendo um trabalho espetacular, inclusive. Salva de palmas para o Augusto, está fazendo um trabalho espetacular na EDP, que eu estou agora acostumando, não é mais EBD, é EDP. Quero te conclamar a estar na escola da palavra, para você ser muito abençoado. Hoje não estamos tendo a escola da palavra, porque nós estamos no culto de Santa Ceia, mas todas as segundas-feiras você está convidado aqui para você aprender sobre o reino. Jesus usava as parábolas, voltemos aqui, para fazer com que pessoas simples, que não tinham muito acesso à informação, porque nessa época não eram todas as pessoas que tinham acesso a conhecimento. Jesus falava parábolas, Leandro, para que todo mundo pudesse entender. Vou dar um exemplo para você. Hoje, se você falar algumas coisas, todo mundo vai entender o que você quer aplicar. Por exemplo, se você usar uma linguagem que todo mundo usa. Por exemplo, você pergunta assim, está tudo bem com você? Está tudo mal? A pessoa pode dizer assim, eu estou igual gelatina na parede. A pessoa está querendo dizer que ela não está firme. Ela está querendo dizer que ela está com problema. Você está entendendo? Como é que você está?
Você está bem? Eu estou bem. Estou tranquilo como um grilo e manso como um ganso. Ou seja, está tudo mal. A gente vai encontrando maneiras de conversar, meu caro Ricardo e Márcia, que eu estou feliz de ver vocês também. Sempre vejo. Sei que vocês trabalham muito, mas sempre uma alegria quando vejo vocês aqui. A gente vai ver Deus, Jesus, usar uma linguagem que todo mundo entenda, né? Todo mundo entenda. E aí, ele vai falando parábolas. E todas as parábolas, você vai observar que todas elas têm um certo credor, um certo rei, um certo homem, uma certa mulher. E aí, de repente, Jesus vai parar Robson e vai falar: havia um homem e se chamava Lázaro. Perceba que, apesar de estar denominada como uma parábola, agora nós temos um sujeito aqui, que não está oculto. Agora nós temos um personagem que tem um nome. E se você acredita no que eu acredito, quem acredita aqui que na Bíblia não há mentira, que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, diga: eu creio. Pois bem, a Bíblia está dizendo que Jesus está contando que havia um homem chamado Lázaro. E a Bíblia vai dizer, e a gente não prega muito sobre esse texto, porque Jesus está falando e registrando na sua palavra sobre um homem rico e um homem pobre, os dois lados da história. Para você refletir, eu vou ganhar tempo, que todo mundo aqui já ouviu falar da parábola do rico Lázaro, mas para você refletir, a Bíblia vai dizer que Lázaro desejava, não significava que o rico lhe desse. A Bíblia vai dizer que os cães lambiam as suas feridas, ele não tinha dinheiro para médico. E um dia Lázaro morreu. A Bíblia, por outro lado, vai dizer que o homem rico vestia-se de linho fino. Era um tecido caríssimo na época. Até hoje linho é caro. Naquela época era caríssimo. Poucos podiam comprar. E ele tinha uma vida próspera. Mas ele também morreu. Porque rico ou pobre, todos morrem. Eu acredito que talvez muitos de vocês aqui não precisem dessa mensagem, mas talvez Deus nos trouxe aqui para que, saindo daqui, você possa divertir outra pessoa. Olhem para mim, prestem atenção, eu vou dizer coisas aqui muito poderosas e importantes para você. Eu sei que eu tenho, e Deus tem colocado no meu coração, fazer com que essa igreja suba de nível. Eu quero que você enriqueça, diga amém. Eu quero que você que está solteiro case, diga amém. Eu quero que você que ainda tem um negócio que está começando, que prospere, que venda muito, diga amém. Eu quero que você viaje por lugares que você quer viajar, que você concretize todos os sonhos que você tem, diga amém. Eu quero que você cresça em conhecimento e em sabedoria, diga amém. Mas diga para alguém que está do teu lado: a gente precisa apanhar um pouquinho hoje. Diga para alguém aí. É um pouquinho, coisa pouca, é uma navalha na carne, coisa pouca, é um ferro quente enfiado debaixo do sovaco. Porque eu considero, meu caro Vladimir, que estou revendo aqui hoje, muito feliz de te ver aqui, eu acredito que essa palavra é uma palavra muito dura, talvez as mais duras da Bíblia, porque ela vai revelar algumas verdades que a gente despreza. A gente pensa, e a antropologia, a sociologia, a educação moral e cívica, para quem é desse tempo, diz que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E me parece que a vida, ela é restrita a esse simples caminho. Talvez quem devesse ouvir essa palavra não está aqui, está talvez nos bailes, nas festas, nas boates, nos lugares de prostituição. Ontem eu falei aqui de um acidente, eu já vi acidentes com corpos espalhados pelo chão. Ontem eu falei de um acidente que eu vi uma morte, um camarada ser carbonizado. Eu e Lília assistimos isso. E a pergunta é: onde essas pessoas estão agora, Fernanda? Onde essas pessoas estão agora? Porque nós vemos o corpo visível, mas e o invisível? O espírito. Jesus aqui não está contando uma historinha. O homem pobre não tinha nada, o seu remédio eram os cães. Um morreu e foi para o céu, e ele não foi para o céu porque ele era pobre.
Eu quero que você entenda isso, porque nós conhecemos pobres que são blasfemadores, murmuradores, gente ruim, não querem nada com Deus. Ele não morreu e foi para o céu porque ele era pobre, porque tem gente que abraça o evangelho da tristeza, da falta, como se isso fosse subsídio para entrar no céu. Não, 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 a Bíblia nunca disse isso, minha cara Gracinha. A Bíblia diz que nós comeremos e beberemos do melhor dessa terra. Recebe essa palavra? Você está aqui na terra para comer e beber do melhor dela, ponto. Nós conhecemos pobres também, cheios do Espírito Santo, abençoados por Deus. Talvez por ser pobre você nunca usou uma roupa de marca, talvez nunca tenha usado ouro. E se você é rico, parabéns se você é rico e tem lugar para Deus na tua vida. Não tem problema nenhum de você ser rico. Se você é rico e tem lugar para Deus, está tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para você, as seitas, e eu quero aqui com muito respeito citar aqui os nossos irmãos espíritas. Eles dizem que o inferno é aqui, e que é aqui que nós vamos desenvolver, e toda vez que a gente morre, a gente desenvolve. E tem gente que diz, na outra vida eu era um cachorro, e com todo respeito eu digo, e agora nessa você virou um jegue. Porque se você pensa que Deus vai te transformar num cachorro na outra vida e depois num gato na outra, Ele vai descer você de nível, como Ele vai te dar entendimento para você lidar, e depois Ele vai fazer você nascer sem entendimento e com instinto animal. É altamente contraditório, mas eu respeito, porque nós estamos aqui para respeitar todas as crenças, os credos. Mas eu estou aqui hoje, eu sou pastor de uma igreja e eu tenho liberdade de culto, e aqui no altar que é inviolável, e o culto é inviolável, eu tenho que abrir os teus olhos. O inferno não é aqui. Aqui é o lugar onde Deus te deu para você ter uma vida abundante, com tribulações, porque nós nascemos no mundo de pecado. Porém o inferno não é aqui, e tem gente que pensa que é aqui. O muçulmano diz, morreu, acabou. O testemunho de Jeová também diz que não tem inferno. Foi uma coisa que criaram para assustar as pessoas. A Igreja Católica diz que se você for para o inferno, os amigos aqui te ajudam para te tirar de lá, rezando por você, pedindo pela tua alma. Mas a palavra de Deus, ela diz que existem apenas dois caminhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem acredita que existe gente boa na terra? Diga, levanta a mão. Eu acredito que tem gente boa na terra. Inclusive olha para alguém e diga, e você está do meu lado, diga aí para alguém. Quem aqui acredita que tem gente ruim na terra? Gente ruim na terra. Eu fiquei olhando para uma moça essa semana, e que Deus tenha misericórdia dela, que ela começou a namorar um cara, e ela envenenou o cara, e ela ficou dias com o cara morto, enquanto ela ia sacando, tirando as coisas do cara. E ela ainda deu uma entrevista como testemunha, dizendo, eu fiquei olhando, falei, cara, se o céu tem galardão, meu caro Anderson, tu imagina o galardão dessa mulher, se Deus não tiver misericórdia, se ela não mudar de vida, se não aceitar Cristo, o galardão. Porque tem gente que é tão ruim que vai ter uma cadeira de fogo especial esperando ela no inferno. Na verdade tem gente que é tão ruim que quando ela chegar no inferno, Satanás vai falar, vai para outro lugar, porque você vai atrapalhar o meu inferno aqui. Tem gente que é tão ruim que se você falar, sai em nome de Jesus, sabe o que acontece? Ela sai do demônio, e o demônio fala, ai, graças a Deus. Que tem gente ruim mesmo. Tem gente ruim. Tu acredita que existe gente ruim? Quem acredita que existe gente ruim? Então deixa eu fazer uma pergunta agora. Vamos apertar aqui o parafuso, Otoniel. Quem acredita que Deus existe? Levanta a mão e diga, eu creio. Então eu preciso dizer uma coisa para você. É Ele que diz que o diabo existe e que o inferno também existe. Nenhum glória a Deus, e não tem motivo para dar. Mas é Deus que diz que o inferno existe. E a palavra de Deus diz que há dois caminhos. Mais recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que é uma potência mundial, e pasmem vocês, 60% das pessoas que foram entrevistadas não acreditam no inferno. Sai aí e pergunte. Pergunta a pessoa, você acredita que existe um inferno? E eles vão dizer, Raquel, isso é uma coisa que inventaram.
E é por isso que as pessoas brincam com o pecado. É por isso que as pessoas brincam, porque talvez, se elas vissem as mandíbulas do inferno, de Satanás esperando elas, mudariam de rota, de direção. Mas elas brincam com o pecado. E talvez você que está aqui dentro, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem uma dificuldade e coloca isso atrás do texto. Porque se você acreditasse que o inferno existe mesmo, você não brincaria com o pecado. Se você acreditasse mesmo que é o inferno, você daria Bíblia de presente. Se você acreditasse no inferno mesmo, você falaria do Evangelho para sua prima, para suas tias, para os seus vizinhos, para as pessoas que trabalham com você. Você pregaria o Evangelho. Mas aí a gente não prega e a gente vê, por incrível que pareça, eu já fiz 49 enterros. E pasmem vocês, a gente vê crente dando vexame em enterro. Crente dando vexame em enterro. Crente dizendo, eu quero ir com ele. Na hora que chega na hora de abaixar a coisa, me leva. Eu tive uma decepção recentemente com uma pessoa lá em Itaboraí, vocês nunca vão saber quem é, que era tão equilibrada, e a avó morreu. E quando chegou na hora, fizemos a cerimônia, ficou. Mas quando baixou o caixão, e todo mundo que teve ser mais de 10 tiver que segurar, porque queria pular no caixão da avó. Se sou eu, é porque eu não era da família. Se sou eu, se vem, eu faço assim, ó, para capotar e cair lá dentro, para ver que é bom. Pastor Cláudio contou que uma moça, eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. O marido morreu, tropeçou, caiu lá dentro. Qual a próxima coisa que ela disse? Me tira daqui. Mudou rapidamente ela mudou de ideia. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o inferno: lugar de fogo ardente, lugar de mau cheiro, tudo está na Bíblia. Lugar de tormento, lugar de traidores, lugar de luto, lugar de bandidos, lugar de gemido, lugar onde o céu pode ser visto, nem que seja por um momento. Então significa que o meu tio, o meu vizinho vão me ver se eles estiverem no inferno, lá do inferno, e vão perguntar, por que o Marquinhos não falou do céu para mim? Por que o Marquinhos não falou? O inferno é lugar de palavrões. Alguém vai dizer, desgraçado, por que você não me falou que isso aqui existia? O céu é um lugar de glórias, lugar de ver a face de Jesus, é o lugar de andar em ruas de ouro, é o céu. Talvez até em algum rodapé de Bíblia, porque tem tantas versões de Bíblia agora, você veja algum teólogo dizendo que isso é ficção, mas a verdade é que é o inferno, e quem fala isso aqui é Jesus. Existem pessoas que acham que estão acima de todos, mas quando morrem, descobre que tem alguém acima. Olha que coisa louca nesse texto. A Bíblia vai dizer no versículo 24 que o rico olha para cima, porque ele morreu e foi para o inferno. E quando ele olha para cima, significa que o inferno é embaixo. Deus está acima de todas as coisas, é verdade. Mas a Bíblia vai dizer isso aqui, ele vai fazer aqui um enredo, pastor Marcos, de como vai ser naquele dia. A Bíblia vai dizer que o rico vai para tormento, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E Abraão aqui é a personificação de Deus. Quando se fala Abraão, no seio de Abraão, está dizendo na presença de Deus. E aí esse homem vai olhar para cima e vai dizer, pai Abraão. Significa que existe oração no inferno. O inferno vai ser um lugar de muita fé, porque todas as pessoas que estiverem nele vão acreditar que tudo que a Bíblia falou sempre foi verdade. Olha que coisa incrível, ele vai chegar para Abraão, que é o pai Abraão, que é a personificação de Deus, vai dizer, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E para surpresa deles, Abraão, que é a personificação de Deus, vai dizer, filho. Perceba que quando ele chama Deus de pai, Deus responde, filho. Mas o que Deus vai dizer a partir de agora vai ser terrível. Ele vai dizer, filho, Lázaro está lá e você está aqui, mas eu preciso te dizer uma coisa: aqueles que estão lá não podem passar para cá, e aqueles que estão aqui não podem passar para lá. Porque esse rico, que deve ter muita champanhe para beber, que teve muito vinho,
que teve muita vodka da época, muito conhaque da época para beber, ele agora não está pedindo nem um copo d'água, ele vai pede que Lázaro molhe o seu dedo na língua dele e refresque a minha. Ele agora não está pedindo um uísque 12 anos, ele não está pedindo um vinho de uma safra de Sauvignon lá na Itália ou na França, não, ele está pedindo que alguém molhe somente. No versículo 25 Deus fala: filho, eu dei tudo que você precisava. Lázaro, ao contrário, não teve nada, mas ele me escolheu. Eu não quero chegar no inferno e chamar Deus de pai. Eu quero chamar Deus de pai agora, eu quero clamar a Ele agora. Eu não quero orar no inferno, eu quero orar agora. Eu quero dizer: Senhor, tem misericórdia de mim agora. Eu preciso falar com Ele agora, porque enquanto está vivo, você pode chamá-lo de pai. No inferno não importa se você vai chamá-lo de pai e Ele vai te chamar de filho, nada poderá ser feito. Eu não quero esperar o inferno para reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. Eu quero nessa terça-feira, dia 17 de junho, nesse culto de ceia, levantar minha mão e dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus da minha vida, que Tu és o nome a ser adorado, que Tu és o nome a ser glorificado. Eu não quero te chamar de pai do inferno, eu quero te chamar de pai agora. Esse texto joga por terra todas as seitas, como eu disse para você. Ele diz: está posto, Deus fala, está posto um grande abismo entre nós e vós. Irmãos, esse cara está orando no inferno. Você sabe o que é orar no inferno? Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que depois que Deus diz para ele: eu não posso trazer Lázaro aqui, existe um abismo. Sabe o que esse cara vai falar? Então, pelo amor de Deus, manda Lázaro voltar lá e avisar os meus 5 irmãos. Olha que coisa de maluco, gente. Esse cara no inferno vai virar pregador. Esse cara no inferno agora tem sede de pregar o evangelho. Esse homem agora no inferno tem desejo de tirar alguém de lá. Lá no inferno não vai existir ateu. As teorias do Big Bang, do acidente nuclear, da poeira cósmica, vão virar nada, porque no céu todo mundo vai saber que essa palavra sempre foi a verdade. E o que eles têm hoje? Sabe o que Deus vai dizer para ele? Vai dizer: olha, Lázaro não pode descer lá não. Eles têm Moisés e os profetas. Sabe quem são eles? Moisés e os profetas? Somos nós. Jesus não manda ninguém para o inferno. A oração mais triste que a Bíblia menciona, e eu dei o título dessa mensagem de a oração do inferno, é a oração que Deus ouve. Você tem dúvida que Deus ouviu? O texto diz. Você tem dúvida que esse cara orou com fé? Você tem dúvida que ele orou com o coração completamente contrito e quebrantado? Não. Se nós tivéssemos mais temor, irmãos, e temor aqui significa amor a Deus, o medo que produz respeito, nós fugiríamos mais do pecado, nós falaríamos menos dos outros. Se a gente sentisse por algum momento aquele vapor, sabe, de fogo e enxofre, e lá em Israel a gente vai num lugar que tem muito enxofre, e a gente entende por que é citado o enxofre. Eu e Lília tivemos uma experiência pessoal única. Fomos à Vitória, no Espírito Santo, e o moço que foi nos levar para um evento, motorista da van, e ele contou para a gente que ele levou um tiro de escopeta. E você sabe que quando alguém leva um tiro de escopeta, a probabilidade de ficar vivo é quase ínfima. E ele recebeu na boca do estômago. E ele foi para o médico, trocou tiros com a polícia. Ele estava na criminalidade. E ele disse que os policiais, por uma questão de protocolo, já que ele estava respirando, levaram ele para o hospital. E ele viu, os médicos não deram anestesia, porque disseram: cara, é questão de tempo, ele vai morrer.
Ele não aguenta, não tem como, ele está com a barriga aberta, esse cara morre, ele está destruído. E ele disse que o tempo foi passando e ele não morria. E os médicos toda hora voltavam e diziam assim: morreu? E ele ouvindo tudo, de olhos fechados, sem conseguir abrir os olhos, e ouvindo os médicos falarem: ele não morreu ainda não? E daqui a pouquinho saíram, não deram nem remédio para ele. Depois de um tempo o médico volta e fala assim: cara, o cara está respirando, a gente tem que fazer alguma coisa, entuba ele, dá uma anestesia. E começaram, aí vamos levar ele para o operatório. E ele disse que quando foi, e eu não acredito que esse rapaz tinha motivo nenhum para mentir para a gente, até porque ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele vai dizer para nós, a gente estava na viagem, e ele contando isso para a gente com os olhos arregalados, e ele vai dizer uma coisa muito louca. Ele, em dado momento, eu estava deitado e eu percebi quando o meu corpo saiu do meu corpo. E ele disse, Leandro, que ele ficou de pé. Ele falou: eu já tinha visto isso em filmes e tudo, mas eu experimentei isso. Eu fiquei fora olhando, e eu fiquei olhando os médicos me operarem, e de repente eu fui transportado, e eu tive certeza que eu estava no inferno. E por que ele teve certeza que estava no inferno? Ele disse, e eu fiquei assustado só com isso aqui. Se não te assustar, pode achar que o inferno é fofo, mas só isso aqui que ele falou já me deixou assustadíssimo. Ele disse: eu fui transportado para um lugar, e eu preciso dizer uma coisa para vocês: o inferno é quente, mas é escuro, ninguém vê nada em volta. E ele disse: eu só sentia o calor e aquele cheiro terrível de enxofre queimando minhas narinas, era um calor. E ele disse que o inferno é baixo. Ele disse que ele só conseguia andar agachado num túnel pequenininho, escuro, quente. Eu já estou com dor na coluna, não quero ir para o inferno. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se manifestou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ok? Amém? Diga para quem está do lado: mas tem o outro lado da moeda. Se você pensa que o inferno é um lugar que você vai dizer: passou. Não. Se nós tivéssemos temor, a gente estaria pregando o Evangelho, a gente estaria dando Bíblia de presente, a gente estaria falando do amor de Deus. Eu fico besta, como é que pode um crente que serve ao Senhor, que teve um encontro visceral com Ele e teve a vida completamente transformada, que tem vergonha de falar para alguém que Jesus salva, que Jesus liberta? Eu tenho dificuldade de entender que alguém que ama a Deus, que pode estar anos num lugar e nunca convidou alguém para ir num culto. Está vendo a vida da pessoa ser deteriorada, destruída, arrasada, a família destruída, os sonhos destruídos, pessoas viciadas, pessoas imersas na mentira, no adultério, no roubo, da vergonha. E a gente faz, sabe o que? A gente paga nossas contas, visita os mesmos lugares, anda com as mesmas pessoas, e a gente não tem compaixão. A gente não percebe que tem uma miséria, que tem um inferno de portas abertas chamando essa pessoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês com muita tristeza. Com muita tristeza. Você sabe por que a gente prega a palavra e a gente faz apelo? E aí vem uma pessoa, vem duas pessoas. Às vezes, se o culto tem muito visitante, tem alguém de peso, vem 4 pessoas, vem 5 pessoas. É porque nós temos uma vida tão mais ou menos no que diz respeito à vida espiritual, que a gente não tem coragem. A gente fala do Flamengo, a gente fala do Vasco, a gente fala da seleção brasileira, a gente fala de política, a gente fala de tudo, mas a gente tem vergonha. A gente não quer incomodar. A gente não tem coragem, meu caro Júnior, de chegar no lugar do trabalho, que tem uma pessoa que às vezes ela está só precisando de uma palavra, ela só está precisando de alguém que dê uma puxadinha, ela já está até inclinada, a vida dela já está decodificada, ela só está precisando de socorro. Mas sabe o que acontece? A gente passa
E a Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus vai ser exatamente como os dias de Noé. As pessoas casavam e davam-se em casamento. Sabe o que isso quer dizer? Cada um com seus corres, cada um com os seus problemas. Eu estou preocupado com o ímpio que não quer nada com Deus. Eu estou preocupado com aquele cara que está na prostituição. Eu estou preocupado com aquele meu amigo que é mentiroso, que tem um monte de mulher. Eu estou preocupado com aquele empresário que está cheio de BO. Eu não estou preocupado com eles não. Eu preciso ir para o céu. E a gente esquece que naquele dia, e eu quero te preparar e te deixar assustado mesmo. Hoje é um culto de ceia, é dia da gente apertar os nossos parafusos. Irmãos, o céu vai ser um lugar de surpresa. 3 coisas vão acontecer no inferno. Não, minto. 3 coisas vão acontecer no céu. A primeira, tem gente que vai chegar no inferno e vai dizer: ué, cadê fulano? Segunda coisa que vai acontecer no inferno: ué, o que fulano está fazendo aqui? E a terceira surpresa que vai ter no inferno é: o que eu... E no céu também, o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Eu preciso encerrar essa palavra e a gente já vai orar agora. A Bíblia diz que naquele dia, acredite você e receba você da maneira que quiser. Se você pensa que hoje você veio aqui para eu te dar uma palavra motivadora, eu quero te motivar a entrar no céu. Nos próximos 2 meses eu vou pregar sobre subir de nível. E eu preciso que você suba de nível nessa área. Você precisa entender, a Bíblia diz: se nós esperamos de Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem muita gente que não entende porque Deus não colocou coisas na mão ainda. Porque a tua vitória está enquanto você oferece sacrifício por alguém, como aconteceu com Jó. A Bíblia diz: e Deus restituiu a Jó em tudo, enquanto ele oferecia sacrifício pelos seus amigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa com muita seriedade. Tem 2 motivos pelos quais a gente não prega o Evangelho. O primeiro é porque a gente não acredita em 100%. Porque se a gente acreditasse, a gente pregava o Evangelho igual o pessoal da Natura, da Rinodê. Conversa contigo, o cara fala assim: cara, isso é o sonho da tua vida, tu vai mudar de vida. Marketing de rede, a pessoa convence você: cara, vai para o novo tempo. É você assim, eles fazem uma festa. Primeiro motivo pelo qual as pessoas não falam de Jesus, porque não acreditam. Segundo, as pessoas não falam de Jesus porque não têm vida para pregar. Devem e não pagam. Não falam a verdade, não dão um bom testemunho, e aí não tem autoridade para pregar o Evangelho. Porque tem gente que tem uma vida tão torta, que se chegar para alguém e disser assim: aceite Jesus, a pessoa vai falar: para quê? Para você ser liberto, como eu fui. A pessoa vai falar: sangue de Jesus tem poder. Deixa eu falar uma coisa para você aqui: nem todos, e eu sei que tem muitos aqui, que tem o dom da comunicabilidade em público. Eu sei que tem bons oradores aqui. Aqui tem uma gama de pastores, a DEVEC de um modo geral, e aqui na DEVEC Niterói, eu tenho aqui grandes pregadores. Todos os pastores que estão aqui são grandes pregadores, e tem muita gente na nave que eu já tenho ouvido, e pelo pouco que eu ouço, eu percebo que tem, Luiz, uma capacidade de comunicação de massa muito grande, a despeito de terem feito culto de oratória ou não. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Aprendi isso com a pastora Helena Raquel, se eu não estou enganado. Lília me falou. Ela disse: identifique seu púlpito. Identifique seu púlpito. Você não precisa necessariamente estar aqui. Você não precisa necessariamente ser um orador de massas. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das coisas que estão na Bíblia, que são ditas para toda a geração de pessoas que aceitaram a Cristo desde então, Jesus disse para poucas pessoas.
Uma das coisas mais loucas que nós experimentamos quando fomos a Israel é que nós chegamos num ponto que era muito alto, e aí o guia disse pra gente: olha, esse é o lugar que Jesus pregava. E nós estávamos em cima no monte, e lá embaixo tinha uma espécie de concha. Ele disse: olha, Jesus falava porque esse lugar gerava uma acústica que, como não tinha microfone, muitas pessoas podiam ouvir, e por isso que a multidão se juntava. Aí a pergunta que não quer calar, eu disse: então Jesus subia aqui e a multidão ficava lá embaixo? Ele falou: não, a multidão ficava em cima, quem ficava embaixo era Jesus. Falei: como? A conta não bate. Ele disse: Jesus ficava embaixo e a voz dele se propagava para cima. E aí o guia, que era um judeu, que não era cristão, que não tinha motivo para ser cristão, vai dizer uma coisa que é extremamente forte. Ele vai dizer: é porque Jesus veio do céu e ele nunca teve problema de ficar embaixo. O problema é que as pessoas só querem falar dele quando eles estão em cima. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Identifique seu púlpito, cara. Identifique seu púlpito, menina. Você tem acesso, e eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, nas artes, no entretenimento, no esporte, nós temos ali uma fisiculturista profissional. Nós temos gente que tem acesso às massas, cada um no seu nicho. Identifique o seu nicho. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo em 2014, no meio de 2014, eu fui para Mato Grosso do Sul. Eu lancei aquela série de vídeos Dose de Ânimo, né? Aqueles vídeos motivacionais e tal. E eu fui convidado para ir em Mato Grosso, em Dourados, em Mato Grosso do Sul, para pregar, para dar uma palestra e para pregar num ginásio que estava muito grande lá, muita gente. E aí, gente, chegou um ônibus, e eu tirei foto com aproximadamente 200 fisiculturistas. E sabe que a moça que era líder daquele grupão, toda trincada, forte pra caramba, ela chegou e falou: olha, nós estamos aqui porque a sua palavra, pastor, conseguiu nos fazer pertencentes. Porque durante muito tempo as pessoas achavam que nós, por cuidarmos do corpo, por competirmos, por pensar em músculos, nós éramos vazios por dentro. E aí, a partir dos seus vídeos, eu comecei a usar os seus vídeos na academia. Pastor, dessa turma que está aqui, 4 ônibus dessa turma aqui, 70% aceitou Jesus lá na academia. Ou porque nós fomos pregando, fomos criando uma rede e fomos pregando um para outro, um outro para outro. E aí, o que aconteceu? Ela falou: nós estamos fazendo uma revolução naquele lugar. As pessoas entram na academia e a gente ora pelas pessoas. As pessoas entram para cuidar do corpo e saem de lá com as almas curadas também. Meu irmão, identifica o teu púlpito. Talvez você seja muito importante na escola que você frequenta. Talvez na tua vizinhança você é conhecido como uma pessoa de bom humor, que conta as melhores piadas. Talvez no lugar que você trabalha você seja um agregador de pessoas. Então, em nome de Jesus, eu quero, se você quiser receber, mesmo apanhando com essa palavra, como eu estou apanhando também, porque não se iluda, enquanto eu prego eu penso também, e eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter falado mais, eu tenho me movimentado. E deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Se você resolver falar de Jesus, o Espírito Santo vai te invadir de tal forma que quando você abrir a tua boca, a vida das pessoas vai mudar. A vida das pessoas vai mudar quando você abrir a sua boca. Eu quero que você entenda que você não é um médico, você é um missionário que está disfarçado de médico, e Deus está te dando acesso a cuidar de corpos das pessoas, mas nesse meio tempo você pode falar do amor dele, que cura a alma. Eu quero que você saiba que você não é apenas um treinador de esportistas, você é alguém que leva as pessoas a terem uma alta performance e pode fazê-las mudarem de nível na vida espiritual. Eu quero que você saiba que na casa que você trabalha, no escritório que você trabalha, no shopping que você frequenta, no cinema que você vai com seus amigos, tudo isso são oportunidades que o céu gera para que você fale para as pessoas: Jesus está voltando, a tua alma é preciosa, e se você não aceitar Cristo, você não mudar de vida, o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Eu tenho muito respeito por Maria, mas Maria não leva ninguém para o céu. A Bíblia diz: só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos: Jesus Cristo de Nazaré, que um dia morreu, mas ressuscitou e está vivo, cheio de glória, de poder, de majestade. E vai chegar um dia que a trombeta vai tocar e Ele vai vir buscar a sua igreja, e nesse dia eu e você, eu creio em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar com Ele na eternidade.
Mas eu preciso que você saiba que vai ter um discurso diferente para alguns. E com mais 2 minutos eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu vou precisar da ajuda de vocês. A Bíblia diz que naquele dia alguns chegarão diante de Jesus e vão ouvir do próprio Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para mim e para você. Não foi. O inferno não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive preso e não foste me visitar. E dirão: Senhor, quando te vimos nu, com frio, com fome, preso? E ele vai dizer: quando deixaste de fazer a qualquer um destes, deixaste de fazer a mim. Mas ele vai dizer para mim e para você: oh meu Deus, recebe isso aí em nome de Jesus. Ele vai dizer para mim e para você: eu quero te conclamar, porque nós vamos ter... Quando vai ser o culto do amigo, pastor Calixto? Nesse mês vai ser o quarto? Nesse mês vai ser o quarto? Quarto domingo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te desafiar a trazer uma pessoa não crente aqui na igreja no quarto domingo do culto do amigo. E se você fizer isso, você vai estar mostrando para mim, que sou seu pastor, que você recebeu essa palavra e entendeu. Porque eu sei que cada um de vocês que estão aqui, até os mais novos, tem poder de influência. Vai chegar um dia, agora levanta a mão, que alguns vão estar diante de Jesus. Eu e você, estou profetizando, eu e você, vamos estar, o Anderson, nós vamos estar, e Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fostes me visitar. E mesmo no céu vão dizer: Senhor, quando te vimos assim? E ele vai dizer: quando você, lá em Niterói, pregou o evangelho para aquele amigo seu, quando você falou do amor de Jesus para a menina que você faz a unha, quando você falou para aquela mulher que você estava fazendo o cabelo, quando você falou para aquela que você estava colocando os cílios, quando você falou para aquela que você estava colocando, fazendo aquela massagem, como você falou para aquele cliente que você era advogado, como você falou para aquele paciente que você era um médico, como você falou para aquela casa que contratou o serviço da tua empresa e você estava preparando a parede, colocando as coisas, quando você chegou naquela obra, quando naquela escola que vocês eram pastores, que eram professores, vocês falaram do amor de Deus, quando nos lugares onde Deus te plantou, quando, sabe, no esporte, entre o futebol, entre uma pelada e outra, entre um chute e o outro, você chamou aquele amigo e bateu um papo com ele, e ele contou as dores para você, e ele abriu o coração, e o céu entrou dentro dele. Quando você chegou naquela academia e começou a puxar ferro, e de repente alguém disse: estou mal, você disse: mas Jesus é bom. A coisa tá feia, mas Deus é bom. Eu estou no deserto, mas Deus vai te tirar de lá. Eu estou sem perspectiva, Deus pode salvar você. Você vai ouvir Deus chamar você pelo nome. Eu quero em nome de Jesus declarar que Deus vai te chamar pelo nome, porque teu nome não é João, teu nome não é Marcos, teu nome não é Tenório. A Bíblia diz que Deus já tem o nome dele gravado nas palmas das mãos dele. O teu nome já está lá, e quando chegar aquele dia, você vai receber um novo nome. Ele vai dizer: pode entrar, meu filho, agora você vai viver comigo a eternidade, porque enquanto você esteve lá, você levou o meu nome, e como você levou o meu nome na terra, eu mudo o teu nome agora. Como você mesmo na tristeza levou o meu nome na terra, eu mudo a tua tristeza para uma alegria eterna. Mesmo quando há falta, você falou do meu amor, eu quero trazer você para um mundo onde não há nenhum tipo de falta.